Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante da nossa identidade. Nós vamos falar sobre as nossas raízes. E para conversar comigo hoje, eu convidei o Samuel Henrique, que é turismólogo e estuda questões sobre turismo literário, turismo cultural, antropologia, entre outros interesses. Então, eu queria dar boas-vindas para você, Samuel. Acho que a nossa conversa vai ser muito interessante, vai ser muito bacana você colocar para a gente o seu ponto de vista. Eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre a sua área, né? Um pouquinho do seu interesse por essas questões, a sua trajetória. Muito obrigado, Laiane, aí, pelo convite, primeiramente, agradecer aí o convite. É sempre bom estar falando um pouquinho sobre identidade, cultura. Meu interesse parte do pressuposto de que nós somos a cultura, né? Nós fazemos a cultura e a nossa identidade tem muita relação com o que a gente tem apego à cultura, né? Então é bem legal sempre tratar sobre isso. Entre na questão, como você citou aí, sobre meu interesse de turismo literário, né? Antropologia, então tudo isso está nesse contexto e é mais simples do que a gente pensa, só que é maior, né, mais amplo e é bem legal estar tratando, né? Isso é muito interessante, porque aqui no podcast eu sempre falo que o nosso objetivo é justamente trazer algumas reflexões bacanas, assim, né? Apontar ali para um assunto mais profundo, mas tentar trazer assim um pouco para a realidade, né? E eu acho que o tema de hoje é interessante porque a gente já abordou aqui, né, em episódios anteriores, a identidade a partir de várias perspectivas, né? Se tem uma coisa que a gente fala muito aqui é o autoconhecimento, por exemplo, a importância de saber quem a gente é, de onde a gente veio e de expressar essa identidade, né? No episódio anterior da semana passada a gente falou sobre autenticidade. E aí falar sobre as nossas raízes é pensar numa perspectiva muito diferente do que a gente fez até agora. É pensar mesmo naquele espaço que a gente cresceu, na nossa comunidade, na nossa cultura. E eu acredito que é uma parte muito importante do que a gente é, né? Por exemplo, se você é criado numa cidade pequena de interior ou em uma área, uma cidade grande, né, faz muita diferença. E então você que estuda essa questão do lugar, né, dos lugares e da relação das pessoas com isso, você acha que faz sentido falar que o lugar onde a gente nasceu, né, esse espaço e a nossa comunidade, isso contribui para a formação da nossa identidade, né? Ou seja, isso é uma das nossas raízes? Com certeza é. Eu acho que quando a gente parte da ideia do que é cultura e passa a entender um pouquinho, né? Mas mesmo que seja no senso comum da ideia, a gente está ali lidando com a nossa própria identidade. Por exemplo, se você tem um gosto musical diferente, seu gosto musical não é o único, mas é um traço da sua identidade, da sua personalidade. Então, isso tudo é atrelado à cultura. Quando a gente trata também de, até falar um pouquinho mais complicado aqui, de alguns antropólogos, como Gerks, que ele fala que o papel constitutivo da cultura, né, que tipo assim, o homem é um animal incompleto sem a cultura. E a cultura não existiria sem o homem. Então acaba que a gente faz essa relação entre nossas peculiaridades, nossos gostos, a sociedade à nossa volta como um todo, e bate de frente com a cultura da nossa identidade. Eu falo muito que o turismo ela uma atividade muito importante, principalmente pelo ponto de vista da troca de culturas. O que eu sou quando eu chego em um lugar pela primeira vez, óbvio, tudo que a gente faz pela primeira vez é um impacto muito legal. Só que quando a gente viaja para algum lugar, a gente percebe coisas que no nosso dia a dia da nossa cidade, nosso lugar de estar, passam despercebidas. Né? Por exemplo, uma construção, o sotaque das pessoas, a forma como as pessoas conversam, até o próprio modo que a gente age, né? A gente consegue ser até outra pessoa, dependendo, quando a gente viaja para outro lugar. Então a gente vê uma cultura diferente, a gente vê as pessoas tratando
da forma normal delas, mas que pra gente é um impacto. Eu nunca fui para outro país, por exemplo, mas imagino que o primeiro grande impacto em outro país seria esse. Fala, caramba, aqui funciona assim, assim, assado. E no Brasil, pegando algumas outras cidades, você vai para outro estado, por exemplo, você já percebe uma diferença enorme quando chega, principalmente nas falas, né? A gente fala a mandioca vira macaxeira, entre outras palavras que a gente utiliza no dia a dia em outras culturas, em outros estados, são diferentes e no mesmo país. Então, dentro da própria sociedade, os nossos gostos, nossas influências, elas fazem parte da nossa cultura, né? A cultura, como eu disse, parafraseando Goethe, né? Que é um antropólogo muito bacana nesse sentido de cultura e identidade, não existe sem o homem. A cultura não existe se a gente não fizer por onde ela está ali, né? Inserir a cultura no nosso dia a dia ou fazer com que o dia a dia seja a nossa cultura é muito importante no nosso conhecimento sobre identidade, né? Que é uma discussão bem legal e que a antropologia descreve muito bem com vários autores. E agora, pegando esse ponto da cultura, a gente entende, né? Que toda a nossa peculiaridade, nossos gostos, nossos sentimentos, muitos deles, né, fazem parte do que é um contexto geral de cultura. Pois é, esse era um ponto que eu queria abordar, né? Quando a gente faz esse movimento de sair do nosso lugar, né? Ou seja, uma viagem, ou seja, ir morar fora, né? Achar um outro lar aí em um outro canto. Porque eu penso muito, eu cresci, né, numa cidade pequena do interior de Minas, e eu cresci ouvindo que a minha cidade não tinha nada. O pessoal reclamava muito. Ah, porque aqui não tem nada para fazer, não tem nada de interessante, não tem nada para oferecer, como se aqui não fosse uma cidade que tivesse uma cultura, né, para chamar de sua. Porque quando a gente fala em cultura, geralmente se pensa num certo tipo de cultura, né, voltado ali para a arte ou para a história, unicamente, exclusivamente. E aí, pelo que você falou, né, cultura é muito mais do que isso, né? Envolve aí uma série de questões, as tradições, as crenças, as pessoas que marcaram a história daquele lugar. E eu acho que isso tudo influencia a gente, né? Então, às vezes a gente olha para a cidade que a gente nasceu e cresceu e fala que ali não tem nada, não tem nada para oferecer, mas eu acho que isso é um equívoco, né? Eu amo aqui, eu amo a minha cidade, eu amo a minha região, eu amo ter crescido numa cidade pequena, ter brincado na rua, ter feito grande parte da minha trajetória, né, aqui. Mas teve um período, né, eu saí daqui, eu fui para um outro lugar não tão longe, mas eu fui morar em BH para fazer faculdade. E aí eu sei que tem muita gente, né, que cresceu nesse mesmo contexto, que espera a vida toda para fazer esse movimento, né, para sair desse lugar. E aí você falou uma coisa muito legal, que é a questão da troca cultural. Mas assim, eu acho que como que a gente faz então para perceber na nossa cidade assim que parece que não tem nada de interessante, mas entender que aquilo ali faz parte da gente, né? Cada lugar tem uma história para contar, tem pessoas admiráveis, né? E aprender com isso, aprender com a nossa raiz, é uma forma também de lá na frente eu fazer essa troca com o outro, né? Eu oferecer o que eu tenho para esse outro e também receber desse outro aquilo que é a raiz dele, né? Faz sentido? Faz muito sentido. Eu acho que não só você tem essa impressão de que muitas pessoas elas minimizam o quão de cultura, o quão de legal tem na nossa cidade. Eu acho que é pelo costume, né? Passa despercebido. E quando a gente chega em outro lugar, a gente tem esse vislumbre, né, do outro. Nossa, aqui tem isso, tem aquilo, na minha cidade não tem. Mas já parou para pensar que quando alguém vem de fora pra cá, visita, tira coisas assim que você não imaginava, fala, poxa, como que a pessoa pode gostar disso? Você tira uma conclusão precipitada do gosto da pessoa tá ali admirando a sua cidade, uma coisa que você não faz e devia fazer. A nossa cidade, o nosso lugar de estar, o nosso lugar que a gente mora, o lugar que a gente nasceu, ele tem, como eu te falei, ele tem muito nas nossas raízes. Então, quando a gente leva isso para fora, a gente mostra pro outro o lado positivo do lugar que a gente mora, não só no patrimônio, não só na cultura, na questão das pessoas, o que a gente o que faz da sua cidade única para você, não só por você ter nascido lá, mas suas experiências, suas histórias. Tudo isso contado traz curiosidade ao outro, na maioria dos casos,
em conhecer, em saber mais sobre a sua cidade. Agora, quando você chega para alguém e fala, minha cidade não tem nada, minha cidade é muito ruim, eu odeio esse lugar e tal. Quem que vai querer visitar um lugar cujo você já mesmo já fez uma propaganda totalmente negativa? Né? Aí essa troca cultural na nossa própria cidade ela é muito legal. Assim, não é que você tem que apresentar a cidade para outra pessoa, não, de forma alguma. A sua peculiaridade sobre o entendimento da sua cidade, de grandes aspectos, de contar história, de se sentir bem falando da sua cidade, já dá a impressão ao outro, assim, de um universo diferente para aquela pessoa que está acabando de chegar para conhecer sua cidade ou que está ouvindo você falar da sua cidade em um ambiente público ou não, sabe? Então, assim, quando a gente faz um marketing sem querer da nossa cidade, falando bem, mostrando as coisas positivas sempre, é, levando em consideração a cultura, o nosso patrimônio, o que tem de interessante na sua cidade? Tem uma praça, uma igreja, já vale, mas você transforma isso tudo num grande texto, né? E conta a história da igreja, conta a história da praça e tudo mais, as festas que ele tem, o congado, a religiosidade, tudo do local. Isso traz à tona aquele interesse. Então isso aí você está trocando cultura, você está mostrando o lado de quem mora, né, para uma pessoa que possivelmente possa vir visitar. Então, assim, a troca de cultura, ele é um âmbito não acadêmico, mas natural, assim, socialmente, publicamente falando, ela consegue ser densa ao ponto de ser gostosa e aprazível de acontecer. A troca de cultura em si não é eu ensinar para a pessoa uma coisa e ela me ensinar outra, mas sim um conhecimento mútuo sobre algo, né? Pontos de vista diferentes sobre alguma coisa, que você chega a uma conclusão do nossa, que incrível, que legal, né? Não é visitar um museu e que cada um sai com uma impressão diferente da mesma obra, não, né? Da mesma exposição, não. Você chegar ao ponto de admirar aquilo que você está acostumado a lidar, sua casa, seu bairro, sua vizinhança, sua cidade, né? Não tem uma cachoeira perto, poxa, mas tem uma lagoa legal pra caramba que tem uns patos e tudo mais. Isso é incrível, né? Quem quer falar bem da cidade consegue falar muito bem de qualquer forma, né? Mas falar negativamente você não vai atrair nada, né? E você acaba deixando a sua própria raiz de quem você é no fundo da alma de lado, né? Você acaba querendo esquivar daquilo que realmente você é. E isso aí é tipo meio que um crime contra você mesmo, né? Pois é, e eu acho que existe um outro movimento que é quando você decide participar ativamente daquilo que a sua cidade é, né? Eu tenho amigos aqui na cidade que começaram um projeto bacana de leitura, né? De um clube do livro, na verdade. Essa amiga já até teve aqui no podcast com a gente, no episódio sobre arte, e ela fala justamente isso comigo, que ela estava cansada de ouvir que aqui não tinha nada para fazer, que não tinha nada cultural, e ela se mexeu ali para desenvolver esse projeto, para trazer um pouquinho do que ela achava bacana, né? Então ela iniciou esse projeto aí de leitura e tá dando muito certo, e é muito legal, e assim, quando a gente dá esse retorno, né, para o lugar onde a gente veio, de onde a gente veio, isso também é muito interessante. Eu lembro que quando eu voltei para cá, né, que eu fui e voltei, eu voltei para minha cidade com um olhar diferente, né, querendo dar um retorno de tudo aquilo que eu vi, de tudo que eu vivi para a minha comunidade. E eu cresci nessa cidade pequena, eu fui uma criança que estudou em escolas públicas durante toda a minha vida. Então eu saí daqui, eu estudei, eu me formei e hoje eu dou aula para crianças da escola pública da minha cidade. Ou seja, eu estou tentando retribuir, né, para a minha comunidade uma parte da minha trajetória, né? E eu acho que isso é muito bonito, é uma forma de retribuir e honrar as minhas raízes e participar também, né, dessa continuidade da minha cidade, de onde eu vim, da minha terra, da minha comunidade, né? E nem todo mundo vai passar por esse processo de voltar para o lugar que cresceu, né? Tem muita gente que descobre um novo lar e é muito bem acolhida em outros lugares, mas eu acho que é fundamental a gente olhar com carinho para esse ponto de partida, né? Com certeza. Na hora quando você estava falando aí, eu fiquei pensando assim, poxa, isso aí é conservar
né? O preservar um patrimônio cultural material e imaterial, né? Você passando pra galera que tu dá aula, por exemplo, contando as histórias, a importância de alguns pontos da cidade. Isso vai muito num projeto que eu fiz quando eu estava na Federal de Ouro Preto, que era lá no Vale de Jequitinhonha, e a gente ia fazer uma intervenção turística lá, fazer um mapeamento, né, sobre um potencial turístico na cidade. E a própria galera da cidade tinha a visão de que lá não havia absolutamente nada e não tinha nada para agregar, sabe? Tipo, uma cidade pequenininha, o IDH um dos piores que tem no estado, né? E entre outras adversidades, mas que quando você procura, você vai atrás de um historiador ali da região por acaso, você vai atrás de pessoas da comunidade que te passam um patrimônio imaterial, né? As histórias contadas que, por mais que não tenham nenhum tipo de prova, né? Que são os contos, os mitos, né? O folclore local, que é bem legal também pra gente trocar cultura, a gente foi mapeando isso através dessas situações e das próprias pessoas, os próprios personagens que contavam isso, e conseguimos descobrir que ali naquela região tinha uma rota de quilombos, que ali tem uma necessidade de um turismo de base comunitária, né? Tem ali um abacaxi que a galera faz doce, vende nos eventos. Então, assim, quando a gente procura a cultura, a gente bate de frente com ela, a gente aceita ela, a gente tem essas premissas de tentar ao máximo passar para frente. O interessante é que não precisa nem de ser professor, é bem sério, Exatamente. não precisa de ser professor. O negócio é você, tipo, pegar essa questão de fui para fora, viajei o mundo, mas o que eu vou agregar para minha cidade? Tipo assim, eu viajei o mundo, mas deixei minha cidade ou eu levei um pouco da minha cidade comigo? Eu fui outra pessoa em outro lugar ou eu sou eu mesmo em qualquer lugar que eu esteja? Sabe? Tipo, eu falo nas questões das raízes, né? Eu tô lendo algumas coisas e tem um experimento, né, que foi feito que alguns escritores foram para diversos países, eles tinham um mês para ficar lá e escrever um romance com a questão ali do lugar, da urbanidade do lugar. Então teve gente que foi para Paris, para Berlim, para Tóquio, para São Paulo, Buenos Aires. E teve uma que foi para o Cairo, né? Uma pessoa que foi para o Cairo e começou a escrever um romance através da Cleópatra, uma transexual que lê algumas coisas, vê um filme da Cleópatra, se apaixona pela pessoa, figura da Cleópatra e vai para lá. Ela vai em busca de uma identidade que ela leu e se identificou com aquilo, sabe? Tipo, ela se sentiu a Cleópatra e foi para lá viver ser a Cleópatra. Então, nesse contexto, ele trouxe uma identidade que a pessoa descobriu a partir dali. Porque até então ela não estava sendo ela não conseguia ser a própria pessoa. Aí quando ela vai pro Cairo, uma narrativa fictícia, obviamente, mas quando ela vai pro Cairo, ela se encontra lá, nada impede ela de ser ela mesma. Da mesma forma que é a gente na questão de encontrar com a cultura. Sabe? Se, por exemplo, você vier na minha cidade, por mais que vai ter pontos negativos, nenhuma cidade é perfeita, obviamente, mas por mais que tenha pontos negativos, a gente, além de tentar fazer piada, entre aspas, a gente sempre vai tentar mostrar um ponto mais positivo ainda, um ponto mais legal, um ponto que vai te chamar mais atenção. Ah, mas aquela rua ali tá toda abandonada. Não, porque ali do lado foi uma indústria que trouxe não sei quantos mil trabalhadores. Então, tem esses encaixes, esses entrelaces todos para falar uma que cabe dentro de uma palavra só, cultura. E a cultura é a identidade, a cultura é a nossa raiz, a cultura ela engloba, né, nossos aspectos mais profundos no caso. Né? E a gente talvez não precisa de sair do nosso lugar, o nosso berço, para poder descobrir que a nossa cultura também vale a pena, o nosso lar também vale a pena, né? Tudo que remete à cultura e à identidade é uma coisa a se pensar até, né? Deixa até como reflexão. Como que a gente pode valorizar a nossa cultura através da nossa identidade, sabe? No lugar que você tá, no seu lugar de fala, dentro da sua própria casa. Às vezes eu me pego pensando nisso, que as coisas que eu tive acesso, muitas outras pessoas não vão ter acesso e vice-versa.
e como que esse acesso que eu tive, né, talvez um privilégio, trazer para dentro de uma discussão, de um debate cultural, né, da minha identidade estar ali inserida num âmbito que talvez eu não seria bem visto, mas que eu trouxe um aprendizado e vou deixar o legado do aprendizado, né? Como que a gente consegue trazer a nossa cultura dentro da nossa identidade em algum outro lugar, sabe? Eu deixo como reflexão e acho que é basicamente isso, né? Uma pontinha do iceberg aí, que a discussão é mais profunda, né? É verdade. Eu acho que a conclusão que eu chego depois desse papo é que a gente vem de algum lugar, né? Isso não significa que a gente está preso nesse lugar, mas que a gente está enraizado, né? Eu acho que honrar essa raiz, tudo isso que faz ou fez parte da nossa história, é a forma mais bonita de ir para o mundo e fluir, né? Mostrar para as pessoas quem a gente é. Até porque nós somos feitos desses lugares, dessa cultura, dessa tradição e dessas memórias. Então, Samuel, foi excelente. Eu aprendi muito. Eu acho que todo mundo que está ouvindo também aprendeu muito hoje. Eu agradeço bastante a sua participação, foi muito bacana. Eu que agradeço o convite e sempre que precisar de bater um papo, trocar uma ideia, estamos aí às ordens. Pode deixar, já vou preparar um novo tema para você, tá? E se você gostou do episódio, deixa pra gente um comentário, fala pra gente o que a sua cidade tem para oferecer, o que você mais gosta na sua cidade. Deixa seu like, compartilha com seus amigos. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. Até a próxima!